Para gravar a reunião. Beleza, então agora estamos gravando, gente. Então, ok. Iniciando em 3, 2, 1. Tá, primeiro eu vou ler aqui meu roteirinho, aí depois eu já fico mais atento. Gente, bom dia. No Cell Talks de hoje, nós vamos conversar sobre comunicação eleitoral. Quais as definições e fundamentos desta categoria da comunicação política, que está cada vez mais difusa e mesclada com outras formas de comunicação, né? A gente tem a comunicação partidária, governamental, institucional, pessoal, pública, enfim, né? A gente tem um apanhado de formas, de formatos, e a gente vai centrar principalmente na questão da comunicação eleitoral. Eu tenho aqui dois convidados, tem o Rafael Kachina e a Silvia Cunha. Oi. Bom dia, gente. Eu vou fazer uma apresentação rápida. O Rafa, ele é publicitário formado pela UFRN, ele está cursando MBA em Marketing Estratégico na UniRN, cursou Agile Marketing, Agile Marketing, como é que fala isso, Rafael? É o marketing ágil. Ok. Atualmente, o Rafa é executivo de marketing na Plano B, marketing, né, lá em Natal, coordenador de comunicação e marketing da OAB Rio Grande do Norte, consultor de marketing para pequenas e médias empresas no Sebrae Tech, do RN também, e ele tem um histórico de atuação com produção audiovisual e marketing esportivo. Aliás, aí vale a ressalva de que o Rafa, ele fazia a parte de marketing para o meu time lá do RN, o ABC, da área ABC. E na bagagem do Rafa, tem trabalhos no Brasil e também no continente africano, né, com consultoria de comunicação e marketing político. Obrigado, Rafa. Aí a gente tem agora a Silvia Cunha, Sil, e eu com a minha mania paulistana, né, de abreviar os nomes de todo mundo. Não tem problema. Então vamos lá. A Sil, ela é mestranda na linha de comunicação e política do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Paraná, popularmente conhecido como PPG-Com, né? Ela é graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná. Participa do grupo de pesquisa Comunicação Eleitoral, o nosso querido CEL, que é certificado pela CAPES desde 2011, né? E ela está vinculada à linha de pesquisa Comunicação, desculpa, o grupo é vinculado à linha de pesquisa Comunicação Política e Atores Coletivos da Federal do Paraná. Acumula 10 anos de experiência como assessora de imprensa e 5 como jornalista sindical. Aí, assim, tanto o Rafa quanto a Silvia são meus ex-alunos, né? O Rafa na graduação em Publicidade e Propaganda, lá na UFRN, e a Sil na pós-graduação aqui na Federal do Paraná. Então, eu quero agradecer muito mesmo a gentileza de vocês de estarem aqui, disponibilizarem um período da vida de vocês, para trazer conhecimento, né, que a gente agora vai começar a usar e abusar desse conhecimento. Então, inicialmente, deixa eu dar uma introdução, gente. A corrida municipal é muito ampla, desculpa, a introdução é bloco 1, apresentação e contextualização do cenário eleitoral para 2022. E aí, assim, eu vou fazer a introdução e a gente já pode cair até naquela dinâmica, tá, que a gente combinou. A corrida municipal é muito ampla e dispersa, com nítida autonomia local em termos de arranjos políticos que não fazem sentido quando analisados sob a perspectiva nacional. Isso enfraquece a consolidação de marcas de partidos políticos. Por exemplo, a falta de posicionamento político e ideológico consistente, com propostas muito vagas ou, em algumas outras vezes, elas até são claras, mas elas são deixadas de lado sob pretexto do pragmatismo político, né? Isso faz com que haja uma descrença nas instituições partidárias. Então, os partidos políticos, muitas vezes, eles têm uma baixa adesão, um baixo respeito público, muito por conta disso também. Por um lado, causa um pouco de dissonância cognitiva no eleitor, por outro lado, gera realmente uma descrença forte na ação política, o que é temerário, né, nesses tempos em que a gente tem a democracia sendo colocada em questão, né? Para a gente voltar um pouquinho para a questão da pulverização eleitoral, o Brasil ele tem 5.570 municípios, que são as menores unidades autônomas da federação, nada como dar uma busca, né, na internet. E baseado nos números das eleições de 2016, disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, a gente tinha 144 milhões de eleitores,
que eles escolheram candidatos para preencher 5.568 vagas de prefeito, né? Na época a gente tinha 2 municípios a menos, e 57.931 vagas de vereador. Foram quase 500 mil candidaturas, sendo quase 17 mil de candidatos a prefeito e quase 470 mil de candidatos às câmaras municipais. Ou seja, a gente tem um universo gigantesco de candidaturas e a gente vai discutir um pouquinho isso. Então, abrindo, eu vou passar agora já para a Sil, que pode dar uma... Espera aí, deixa eu pegar aqui o roteiro, que a Sil já pode discutir um pouquinho, apresentar para a gente alguns conceitos sobre comunicação eleitoral, campanha eleitoral, e aí a gente já abre para um bate-papo aqui nesse bloco também, principalmente quando acho que estiver apresentando alguns cases. Sil, então deixo com você a palavra e vou deixar você concentrada aqui em destaque. Obrigada, professor, primeiramente, pela oportunidade aí de falar com seus alunos sobre um assunto tão importante, né? Ainda mais nesse cenário que a gente vive de fragilização da democracia e tudo mais. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha bem simples que eu preparei sobre alguns conceitos importantes. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Sim. Só um minutinho. Antes de entrar na questão da comunicação eleitoral, eu gostaria de revisar alguns pontos sobre comunicação política. Provavelmente vocês já, em algum momento aí da graduação, já tiveram contato com esses conceitos, com essas definições, mas eu acho importante só para a gente marcar bem as diferenciações entre uma e outra. A comunicação política seria aquela que tem a política, né, e o político, o candidato, como natureza e finalidade. Ela se expressa através de diversas estratégias que são geradas por diferentes atores, seja pelos candidatos, pelos partidos políticos, em contextos estabelecidos, que seria uma disputa, uma eleição, o período de 4 anos de um governo. E essa prática da comunicação política, ela está estritamente relacionada à conquista e à manutenção do poder. Então, o fim da comunicação política é sempre conquistar ou manter o poder, né? E para que essa conquista seja efetiva, ela pressupõe um conjunto de técnicas com o intuito de seduzir e manipular a opinião pública. E participam desse processo aí as organizações políticas, como eu já tinha dito, sindicatos, partidos, a própria imprensa e os cidadãos, nós que somos os eleitores, né? Bom, a comunicação política é uma construção permanente e ela abrange diferentes temas. Abrange a propaganda política, a campanha eleitoral, o marketing, e nessa construção, não só a comunicação participa e é fundamental, mas também outras disciplinas do conhecimento. A gente percebe bastante influência da ciência política, da sociologia, da psicologia com alguns conceitos. Então, esse conjunto aí de campos do saber se unem para a produção de ações voltadas para otimizar os resultados políticos. Então, é esse o fim da comunicação política. Já a comunicação eleitoral é uma das vertentes da comunicação política, com a diferença que ela acontece num período específico, que é ali o período da disputa política. Essa comunicação, ela se orienta sempre em busca de um contrato de adesão, ou seja, a comunicação eleitoral tem por fim a vitória nas urnas. Ela é composta também por estratégias comunicacionais, que são adotadas nesse período de disputa por cargos públicos, onde o voto faz diferença, né, e é decisório nesse processo. E assim como a comunicação política, participam, essas informações, elas são divulgadas pelos meios de comunicação, pela própria campanha, pela comunicação oficial dos candidatos e também pelos grupos de pressão.
Reitero aqui o que eu já disse anteriormente, que a comunicação eleitoral busca a eleição do ator ou de determinado projeto político. Aqui eu trago uma capa da Isto é Dinheiro com o João Amoedo, pesquisando sobre comunicação eleitoral, eu encontrei uma afirmação que diz que a comunicação eleitoral, quando ela é bem executada, mais do que levar, né, o ator político, o candidato para a vitória nas urnas, ela possibilita a projeção de imagens para disputas futuras. E a gente percebe isso, a gente conseguiu perceber isso na campanha do Amoedo em 2018, né? Por mais que ele não tenha se saído vitorioso, não tenha se consagrado como presidente da República, é indiscutível que a campanha dele foi bem executada e que a imagem dele foi projetada para, quem sabe, né, uma nova eleição, para uma nova disputa. E não existe comunicação eleitoral sem comunicação política, as duas estão associadas, é impossível a realização de uma sem a outra. Bom, a preferência do eleitor é fabricada pela propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral é também um dos escopos da comunicação eleitoral. E assim como a propaganda de mercado, que faz a divulgação de um produto, a propaganda eleitoral também se apropria de técnicas focadas na emoção, na persuasão, no convencimento, e esses procedimentos são englobados também pelo marketing eleitoral. Então, eu acho que vale a pena a gente destacar aqui que a comunicação eleitoral, ela é muito focada na emoção, né? Em despertar um sentimento no eleitor, fazer com que ele se identifique, que ele defenda o candidato, que ele é muito relacionada a aspectos relativos à emoção, assim como a publicidade, né? E é importante também a gente frisar que as estratégias de comunicação eleitoral e o marketing eleitoral precisam sempre estar associados à estratégia política do candidato. É um erro muito grande nas campanhas e na elaboração de estratégias de comunicação eleitoral, separar o projeto político da comunicação política, né? O eleitorado acaba percebendo que essa dissonância. Eu coloquei aqui uma afirmaçãozinha do Wilson Gomes, fazendo uma diferenciação entre marketing político e marketing eleitoral. Ambos seriam ações estrategicamente planejadas para aproximar, no primeiro caso, o cidadão, e no segundo, o eleitor com os políticos, os partidos e as instituições governamentais, segundo interesses específicos que podem ser desde simpatia para uma determinada causa ou a aprovação de uma ação a ser realizada, até a adesão ao voto em momentos de alternância do poder. Então, acredito que o Wilson Gomes foi bem feliz aqui, porque consegue sintetizar bem os conceitos de marketing político e marketing eleitoral. Ainda sobre a comunicação eleitoral, assim como a publicidade de mercado, ele se estrutura e é estruturado pela lógica instrumental. Então, aqui o objetivo seria vender a imagem pública de um candidato, torná-la palatável para o eleitorado, né? Fazer com que esse candidato seja bem visto tanto pela opinião pública quanto pelo próprio eleitorado. E, para isso, a comunicação eleitoral toma para si o uso de instrumentos para gerenciar essas percepções do eleitorado. O que seriam esses instrumentos? Seriam as pesquisas de opinião, outros tipos de validação para medir a temperatura, o clima eleitoral, justamente porque o sucesso da comunicação eleitoral é dependente da percepção da imagem pública que nós temos dessas candidaturas, né? Aqui eu trago a ilustração, é uma foto do João Dória, que durante toda a campanha fez articulação com diversos personagens do dia a dia, se colocando, né, no papel de um cidadão comum, e pelo resultado nas urnas a gente percebe que foi
uma estratégia acertada e que gerou identificação com um eleitorado, né? Mesmo que talvez no fundo, no mais profundo dele, não exista muita semelhança com esse personagem que ele encarnou aí na campanha. Sil, só deixa eu aproveitar um gancho agora, porque em relação ao João Dória, como assim eu tinha feito o capítulo daquele livro do HGPE de 2016, fiz baseado na campanha de São Paulo, então é muito curioso, porque desde lá, né, ele já estava consolidando essa postura que tem assim, um caráter eminentemente emocional, né? Se apropriar de algumas identidades populares para simbolizar que ele é parte do povo, né? Então, assim, tinha uma hora que ele estava de gari, tinha uma hora que ele estava limpando pichação, né? Enfim, tem assim algumas ações... o João Trabalhador, né? Exatamente, o João Trabalhador. E é algo que, ou bem ou mal, deu bastante resultado, né? Porque na eleição para a Prefeitura de São Paulo, ele teve uma ascensão meteórica, e na eleição para o governo do Estado, embora tenha sido muito mais disputada, ele conseguiu novamente, né, saltar do cargo de prefeito de São Paulo para cargo de governador de São Paulo. Então, é como você destacou, assim, ele tem assim, implementado uma estratégia bastante efetiva e bastante marqueteira. Né? Exatamente. E eu acho que cabe fazer uma ressalva aqui, porque quando a gente fala de comunicação eleitoral, comunicação política, a gente pensa logo em grandes campanhas, né, em muito investimento, mas que, na verdade, essa é uma necessidade de todos aqueles que estão se colocando na disputa, né? O poder está super relacionado à visibilidade, é impossível desassociar uma coisa da outra, então não importa o tamanho da campanha, da chapa, dos investimentos, em algum momento todos os candidatos precisam se valer desses recursos se querem, né, se objetivam de fato ter sucesso eleitoral. Ainda mais pelas particularidades da sociedade contemporânea, né, super mediatizada, com características que privilegiam o espetáculo. Então, tudo isso são pontos a se considerar. E vale lembrar também que nos momentos de disputa, vence quem tem a narrativa dominante, né? E a manipulação dessa narrativa, acho que manipulação até não seria a palavra correta, mas uma forma de fixar, talvez, essa narrativa, de ganhar essa disputa discursiva, é pela comunicação, né? Bom, agora eu começo a falar sobre as campanhas eleitorais, que são o processo, né, pelo qual... Sil, desculpa. O Rafa estava querendo fazer uma intervenção. Vai lá, Rafa. Eu queria fazer só um adendo especificamente a esse esforço aí de sensibilização, né, com o propósito de conquistar a eleição, né, afinal, eu vou falar um pouco mais à frente, mas eu acho interessante. O João Dória, ele também explorou isso aí, e aí tem a ver com o que o Ari abordou, o professor Ari abordou. Ele existia um contraponto a ele, né? Enquanto a narrativa do adversário, né, do PT, do Haddad e dos demais candidatos tinha uma narrativa mais associada ao povo, até pelo histórico político, né, e a atuação partidária, o João Dória ele já tinha aquela imagem do rico, né, da elite paulista. Então isso ele teve que colocar à prova, quem sabe até fazer um esforço a mais para passar essa imagem. Então, assim, tem a ver com essa estratégia mudar um pouco a essência do candidato, mesmo que momentaneamente. Então, eu achei bem interessante esse tópico e queria comentar. Sim, e tem até um adendo que o engraçado foi que ele não assumiu só o lado trabalhador. Em nenhum momento ele tentou disfarçar essa história, esse histórico de executivo bem-sucedido. Pelo contrário, fazia parte de um outro lado da campanha, que daí era uma outra figura projetada, que seria o do João Gestor, o cara bem-sucedido,
que acorda, eu lembro que tinha até uma das propagandas mostrando o horário que ele acordava, que eu acho que era 6 horas da manhã, e falava, não, eu acordo todos os dias às 6 horas para trabalhar, eu construí a minha carreira, fiz a minha vida, então ele conseguiu mesclar bem esses dois lados, né? O personagem que agradaria talvez as camadas mais baixas e que ao mesmo tempo representaria para essas pessoas também a ideia de um cara que se deu bem na vida, não, mas que construiu uma carreira, né, sólida, um cara bem sucedido. Sil, isso daí é legal, por quê? E aí, principalmente em relação à campanha de 2016, quando ele saiu candidato à prefeitura. Tem esse discurso meritocrático, né? Seja trabalhador, quanto mais você trabalhar, quanto mais cedo você acordar, você pode ficar rico. Sim, exato. E aí a única coisa que ele não vestiu de carapuça foi a questão de ação política, de atuação política, que ele já está vinculado à política há muitos anos. Ele já tinha sido presidente da Embratur, da Paulistur, do São Paulo Convention Bureau, São Paulo Business and Convention Bureau. Eu não sei exatamente a trajetória, não recordo de cabeça, mas ele é um ator político de longa data. Ele é o responsável pelo LEAD, que é o Encontro de Lideranças Empresariais, ou seja, grupo de pressão, lobby, né, para conseguir alguns direcionamentos de políticas públicas. Então, a única coisa que ele não utilizou, muito pelo contrário, que ele atacou, foi a questão de ser um outsider na política, foi a questão de política não é algo que você tenha pessoas de confiança, que você tenha pessoas idôneas, o que não se reflete em mim, que venho da iniciativa privada, que não tenho o rabo preso, e daí vai. Então, assim, isso que vocês estão falando realmente é lindo, né, gente? Daí os olhinhos começam a brilhar aqui. Vai lá, Sil, manda bala. Eu ia prosseguir falando de campanha eleitoral, mas já que a gente está tratando aí desse personagem encarado pelo João Dória durante a campanha dele, acho que faz gancho com essa questão que você puxou no comecinho aí do nosso bate-papo sobre personalização das campanhas, né? Muito de o Dória estar vestido ali de gari, de bombeiro, reflete essa necessidade de espetacularizar tudo e mais um pouco nas campanhas políticas, né? A gente percebe que a figura do Dória, a figura do candidato, do ator político, durante toda a campanha esteve muito mais em evidência do que o conteúdo programático, do que o partido, que durante a campanha mesmo é pouco citado, não tem força. Então, a gente percebe que essa personalização mesmo das campanhas políticas, e eu acho que não só das campanhas, mas da dinâmica da política em si, né? Que na nossa sociedade assume um caráter totalmente personalista, voltado para o ator político, né? Dá até para fazer uma brincadeira que esse ator político encarna um personagem, né? Vira um ator que precisa obedecer uma trama, uma novelização, e que assim como nas novelas a audiência é medida e tem impacto ali na narrativa, tal personagem não foi bem aceito pelo público, o autor mata ou tira ou dá mais destaque para os outros. Na campanha política eleitoral acontece a mesma coisa, só que com as pesquisas de opinião, né? O que não tem aderência vai sendo aos poucos eliminado. Exatamente. Aí a gente tem também já aquele suporte, né, aquele substrato cultural que vai redundar naquilo que a gente está verificando que cresce cada dia mais, que é o populismo, seja o populismo à direita ou o populismo à esquerda, o mais comum tem sido o populismo à direita, né? Mas é muito isso, você tem uma mitificação de algumas lideranças que acabam sendo colocadas como se fossem os salvadores da pátria, ou fossem buscar aquele conceito do passado era melhor, ou seja, a gente tem autores que mexem com isso, né? Tem Domenech, por exemplo, e aí assim, a coisa vai longe, porque o esvaziamento da política é uma coisa muito séria, e quando você tem essa personalização, você vai cada vez mais tirando a relevância dos partidos, que são representações de ideias, conjunto de ideias, de propostas, infelizmente não são muito claras, né? Quando a gente pega
estatutos partidários ou propostas partidárias, né? Mas, enfim, aí já são outros pontos. Continua, Sil. Aliás, Rafa, quer fazer algum comentário também? Não, na verdade, é importante a gente debater isso aí, e no meu caso aqui, que eu falo um pouco realmente a distância de vocês, né? Eu estou falando aqui num cenário no Nordeste, então eu que já tive experiências no interior do estado, né? Então, essa questão da fragilidade, né? Da consciência política, né? Dos atores políticos, né? Aquele vai e vem dos atores políticos, né? Muitas vezes é muito comum um candidato que tenha aquele padrinho político, mas que se o padrinho político foi queimado, digamos assim, né, se ele se envolveu em alguma coisa errada, durante a campanha é muito comum esconder aquele ator, né? O cara pode ser um familiar, pode ser como eu falei, o padrinho político, pode ser um irmão, enfim. Normalmente a campanha ela tem por esse caráter muitas vezes maquiar, né? Promover essa maquiagem de acordo com o propósito e o objetivo. Então acho que a Sil foi bem feliz ao citar essa questão. É que campanha eleitoral e comunicação eleitoral tem tudo a ver com imagem pública, né? E a imagem pública é um processo de construção e desconstrução. Então, esse é um movimento super dinâmico, né? Ao mesmo tempo que a pessoa está bem na fita com o eleitorado, a situação já muda e ele é colocado de escanteio, né? Mas ao mesmo tempo que se reconstrói, a gente consegue ver isso em relação a alguns atores políticos super queimados. O próprio Collor se transformou e conseguiu eleição como senador, outros que estão voltando à cena política, o Roberto Jefferson agora associado ao Bolsonaro. Então a gente percebe que esse processo aí de construção de imagem, né, ele é muito dinâmico, e é incrível como as pessoas conseguem se reinventar nos mais variados cenários, né? Deixa eu aproveitar um gancho, já que o Rafa estava falando do interior, do Rio Grande do Norte, etc. Se a gente for pegar a população do Rio Grande do Norte, eu não sei quantos milhões de pessoas tem aí agora, Rafa. Pouco mais de 4 milhões de habitantes. 4 milhões de habitantes, mas assim, não é a primeira administração federal que a gente tem lideranças do RN com grande destaque. Então, agora, nesse momento, a gente tem o Rogério Marinho, né, daí remete àquilo que a Sil estava falando ainda agora, em relação à questão de você já começar a aparecer para construir, pavimentar a tua candidatura para daqui a 2 anos. Ele tem, assim, tido um embate muito forte com o Guedes, né, em relação ao desenvolvimentismo, por um lado, em relação ao neoliberalismo, por outro lado. A gente também tem o Fábio Faria, né, que é ministro das Comunicações. Então, assim, ou bem ou mal, é legal essa experiência do RN, porque a gente percebe que quando você tem um trabalho estruturado, você vai ganhando projeção e poder. Afinal de contas, como a Sil tinha colocado no início, né, basicamente, a gente, quando fala de política, a gente está falando de formas de ascender ao poder ou de se manter no poder. Para isso, deve-se criar narrativas que vão assegurar que você consiga impor as suas vontades. Em última instância, a gente está falando de manda quem pode, né? Obedece todo mundo que votou ou não votou. Né? Vamos lá. Exatamente. Prossiga, Sil. Bom, a campanha eleitoral segue a lógica, uma das vertentes da comunicação política, né? Está estruturada na questão de participação e representação, por meio das campanhas que o eleitorado fica sabendo das propostas dos partidos, dos candidatos, por isso elas são consideradas, né, um exercício fundamental da democracia. E é o momento em que as estratégias de comunicação eleitoral e política são postas à prova. Então, é um momento decisivo aí para ver se essas estratégias foram construídas tanto pela comunicação política, né, que é algo contínuo, quanto a comunicação eleitoral, vão dar certo. Aqui eu coloquei uma citação que fala sobre, na democracia do público, os representantes políticos são vistos como atores.
que através do uso da televisão e do marketing político, tomam a iniciativa de propor um princípio que interessa ao eleitor, que tem o poder de dar o veredito final. Essa é uma citação de 2004, mas se a gente trouxer para o contexto atual, mais do que a televisão, até eu colocaria aí a internet, as redes sociais como protagonistas aí desse processo, né, das campanhas eleitorais. Nós tivemos um papel decisivo em 2018 e provavelmente agora em 2020, ainda mais por esse cenário aí do coronavírus, do distanciamento social, vão ser fundamentais. E quando a gente pensa em campanha eleitoral, significa arrastar conceitos e imagens. Este conceito ele vai ser tornado visível para seduzir, para convencer. Esses slogans, as marcas visuais, os eventos, a ocupação de espaços na mídia, a participação em debates, tudo isso, todas essas ações têm por fim reforçar, divulgar, publicizar o conceito da campanha. O conceito da campanha, então, ele deverá nortear todas as demais ações. Aqui eu trouxe duas imagens, né? A primeira do conceito da campanha do Bolsonaro, que foi Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ao fundo da imagem, a gente vê uma bandeira do Brasil, as cores verde e amarelo. Bom, e a gente percebe que esse conceito do Bolsonaro não foi utilizado só na campanha eleitoral, mas é utilizado ainda nas estratégias de campanha permanente que a gente vai ver daqui a pouquinho mais para frente. E esse aqui é uma imagem da campanha quando o Lula ainda era candidato a presidente, antes do Haddad passar para o cargo, né, e a Manuela ser vice, que remetia a um tempo feliz quando o Lula era o presidente, né? O Brasil feliz de novo. Vamos retomar aquele tempo de bonança, né? Essa ideia que esse slogan, que essa campanha traz. O professor até me corrige se eu estiver usando os termos errados, porque como eu sou do jornalismo, acredito que vocês tenham mais familiaridade com isso. Beleza, eu estava mandando mensagem para vocês aqui, só para a gente... acelerar por um lado, mas assim, aquela história que a gente tinha dividido em blocos não vai mais funcionar muito bem, porque a dinâmica está legal assim, né? Acho que a gente está fluindo bem. Agora eu vou tentar, assim, deixar você tocar mais direto, Sil, porque aí a gente comenta mais no final, eu já emendo com o Rafa, né? Porque como aquele último bloco, que seria mais assim, esses comentários e bate-papos, eu acho que está fluindo muito bem do jeito que está, então vamos manter assim, tá? Então não precisa nem ler no WhatsApp. E os termos, assim, na média, eles estão assim consistentes, porque embora tenha alguns nuances que a gente utiliza na comunicação publicitária, promocional, que seja, né, é possível entender de uma forma bastante clara, e como a gente tem os alunos dos 3 cursos, né, RP, JO, então tá super tranquilo. Tem nada demais, não. Manda bala, Sil. Tá bom. Bom, como eu havia dito ali no slide anterior, a campanha do Bolsonaro ali com o Brasil acima de tudo, recorrendo aos símbolos nacionais, a bandeira, o verde e amarelo, continua. Então, a gente pode dizer que se encaixaria nas estratégias de campanha permanente. O que seria isso? Os candidatos, eles recorrem tanto à mídia, né, como também investem na televisão e no rádio, e principalmente mantêm a presença constante na internet, nas redes sociais. E esse uso da mídia como aparato, ele não acontece apenas ali no período oficial da campanha, mas de forma constante. E esse fenômeno é conceituado como campanha permanente. Aqui eu tenho uma observação, que na última disputa eleitoral da Dilma, durante a campanha, ela super usou o Twitter, e logo que a campanha acabou, o Twitter da presidente nunca mais foi usado. Então, ao contrário dessa estratégia da Dilma,
os políticos que se encaixam aí nessa ideia de campanha permanente estão o tempo todo reiterando suas ações, o tempo todo eles permanecem com um comportamento de campanha mesmo após a eleição, mesmo após eles terem sido eleitos, na verdade. E muito dessa questão da campanha permanente tem a ver com a confluência da comunicação governamental, que seria a comunicação que se dirige à publicidade de ações do governo, de campanhas relacionadas a projetos que estão em execução, e da comunicação eleitoral. E todas essas duas estratégias unidas, né, elas visam projetar uma próxima conquista. Então, ao mesmo tempo que esses políticos já eleitos utilizam o aparato do governo para publicizar essas ações, né, essas ações da sua gestão, utilizam também outros canais para promoção pessoal constante. Então, acaba sendo algo... a linha não está muito clara entre a comunicação governamental e eleitoral. Seria um mix desses dois tipos de comunicação. Bom, e assim como os demais tipos de campanha, a campanha permanente também se utiliza dos recursos disponíveis do marketing para construir e manter o apoio popular. Ela também é baseada na espetacularização e na personalização dos candidatos, por isso é comum que a gente veja candidatos compartilhando dia a dia nas redes sociais, fazendo live no café da manhã, compartilhando momentos que até então seriam privados, né? Fazendo uma novelização mesmo das suas vidas, e justamente porque essa campanha permanente converteu-se num espetáculo, né? E sempre gerenciado por equipes e profissionais detentores da técnica de persuasão. Então, a gente pode achar que é tudo muito natural, muito espontâneo, mas sempre tem uma estratégia consistente por trás, né, professor? Você está sem microfone. Né? Eu estava lendo uma das frases mais faladas ultimamente. Opa, você está em off, teu microfone não está funcionando, caiu, etc. Sim, então, assim, a questão da espetacularização é linda, assim, a gente tem o próprio Ricardo Felipe do nosso grupo, né, que ele estava mexendo com isso, ele tinha feito estudos sobre campanha do Tiririca, etc. Mas o que fica bem evidente pela tua fala final é que nós, da comunicação, somos quase pink cérebro, somos maquiavélicos que vamos conquistar o poder e dominar o mundo, né? Antes fosse assim, parcialmente é assim, a bem da verdade, né? Mas é legal porque a questão prática, que o Rafa já pode tomar e já vai fazer um comentário, depois já emenda também com a tua apresentação, Rafa, ela é muito importante, né? E aí depois, não vamos esquecer, porque daí tem que comentar também a questão das campanhas que não são aquelas políticas tradicionais que a gente nem considera. Eu fiz uma brincadeira quando a gente estava pensando campanha para síndico de prédio, uma campanha, mas aí você atua, né, na área sindical e é legal depois dividir essa experiência. Mas beleza. Depois. Agora vamos passar para o Rafa. Rafa, tá com você. Bom, eu gostei da intervenção do Ari, também da apresentação da Silvia, e esse contexto final é brilhante, porque deixa muito claro esse caráter de pink cérebro, né? Sejam das ferramentas de marketing, de comunicação, ou da própria forma de atuar, né, profissionalmente. Então, eu queria aqui dar um exemplo. Eu tenho um colega que é assessor de imprensa, ele já foi assessor de imprensa de um senador da República, ele já foi assessor de imprensa de um governo, de instituições governamentais ou de uma instituição profissional, mas ele fala, olha, os políticos são os nossos, é o que eu posso chamar de malvado favorito. Eles precisam que alguém conte a história. Então, assim, resta a nós, né, ou a quem, obviamente, sentir a vontade de trabalhar com eles, mas é necessário que a história seja contada, né? Então, assim, é necessário que esse discurso seja afinado, né, seja para os objetivos de manutenção do poder ou de conquista do eleitor, mas, assim, foi muito bem abordado. Eu
soltei esse gracejo aqui, mas eu já vou partir para a minha apresentação. Vocês querem fazer mais algum comentário? Não, pode seguir. Bom, tá bem. Em linhas gerais, eu organizei a apresentação com alguns tópicos. Naturalmente, por eu não ter características de acadêmica, certo? Entendam, quem nos assiste também, o professor Ari, a própria Silvia, que eu vou tentar trazer um caráter bem prático e também com exemplos do dia a dia que eu vivi, certo? Eu atuo com campanha eleitoral já desde 2010, ou seja, eu ainda aluno da universidade, onde eu tive a felicidade de ter o Ari como professor, eu já atuava na campanha, trabalhei naquela altura numa campanha de Senado e deputado estadual, então assim, eu estava aprendendo e ao mesmo tempo já estava fazendo, eu não tive muito tempo para parar para reunir tudo isso. Então assim, eu vou contar essas histórias aqui e já no primeiro slide eu vou deixar aqui claro para vocês perceberem isso, tá bem? Vocês estão vendo aí o slide, tá ok? Positivo, Rafa. Pronto, maravilha. Eu tentei encaixar o título aqui, né? Comunicação na política e eleições, como eu falei, trazendo para um viés bem prático. Alguns tópicos e muita história para contar, né? Como eu falei, são coisas que são histórias vivenciadas que eu acho por bem trazer aqui à tona. No meu entender, e dado esse histórico de atuação, eu vejo que é importante a gente contextualizar isso para quem nos assiste, para os alunos também, que o marketing político e a comunicação eleitoral tem como um caráter de necessidade sensibilizar para contar a história, né? Como eu falei, dei o exemplo do malvado favorito. A comunicação e o marketing político, eles se confundem para ilustrar qualidades. Afinal, por que a gente precisa contar essas histórias? Ora, por muitas vezes, os nossos clientes, os nossos candidatos, né, os nossos agentes políticos, eles são conhecidos apenas por serem políticos ou por serem pessoas conhecidas, digamos assim. Por exemplo, o caso do João Dória. O João Dória era um cara do lobby, um cara da área empresarial de São Paulo, né, estava nas principais rodas de negociações, né, promovia eventos e tudo mais, mas ele precisava ser conhecido, ser percebido como um grande gestor. Então ele construiu toda essa narrativa que a Silvia muito bem exemplificou nos slides dela. E aqui eu coloco no ponto 1, como eu imagino e como essa prática, esse histórico de atuação demonstra o que seria o ideal para construir essa narrativa, né? É importante que a gente escolha um caminho, planeje esse ritmo e consiga segui-lo, né? Com três tópicos interessantes. Envolver, ou seja, destacar o que é importante e diferencial. Essa narrativa é fundamental que ela mostre às pessoas um motivo para se identificar, né, com o nosso cliente, com o político, com o candidato. E o propósito. Afinal, se o nome do candidato está à prova, né? Se ele coloca seu nome à disposição, né? Para que as pessoas possivelmente escolham no dia da eleição, então ele precisa ter um propósito, ele precisa deixar bem claro aonde ele quer chegar e como ele vai fazer isso. Então, transmitir uma mensagem unificadora e simples de entender, seja com ferramentas audiovisuais, de publicidade, anúncios patrocinados nas redes sociais, depoimentos, enfim. E aqui eu trago uma reflexão e uma provocação também para o professor Ari, para a Silvia, uma frase que eu gosto de utilizar e refletir bastante sempre que eu me deparo com uma campanha eleitoral, que é algo importante para a gente entender isso. Pessoas votam em pessoas, militantes votam em partido. Qual o papel do marketing na hora de diferenciar isso? Bom, Rafa, só deixa eu te fazer agora um comentário, porque essa frase ficou sensacional, hein? Parabéns, meu. Maravilha. Obrigado, Ari. Bom, então, retomando o raciocínio, e bem grato, viu? Receber um elogio do professor Ari. De toda forma, onde é que eu quero chegar ao falar isso? As pessoas, elas, por muitas vezes, e dado o cenário de fragilidade política ou de consciência política, elas tendem a, naturalmente, se identificar com os personagens, né?
seja porque o candidato da sua cidade, falando aqui na eleição de município, é o seu vizinho, ou foi um cara, enfim, simpático pela cidade, ou ele, como empresário, ele fez muito pelo cenário político, pelo cenário administrativo. Então, assim, é natural que as pessoas deixem de lado a sigla partidária. É de se esperar que a dona de casa, o cidadão médio, opte pelo voto, aquele voto que ele vai se identificar com o cara, com a pessoa. Então, por isso também que as ferramentas de marketing, né, as estratégias, a tática do marketing vai se apropriar dessas artimanhas, né? Seja botar o João Dória vestido de trabalhador lá, junto com os garis, ou, por exemplo, como fez Duda Mendonça de forma brilhante, botou Lula junto com gestores, né, em 2002, colocou Lula lá planejando o Brasil, do lado de uma grande equipe de economistas. Então, o pessoal que é bem mais jovem pode não lembrar, mas assim, se a gente der uma pesquisada no YouTube, a gente encontra tudo isso aí. Duda, naquela época, ele conseguiu trazer uma imagem de Lula que ninguém imaginava, né? Ou seja, para tentar quebrar aquele estigma, quebrar aquela imagem do radical, enfim. Então, dentro desse contexto aqui, e aí justificando o porquê que eu falo que militantes votam em partido, eu coloco aqui os objetivos centrais: sensibilizar, realçar qualidades e furar a bolha. Então, quando eu falo em furar a bolha, é justamente isso. O candidato, ele precisa ter os votos para ser eleito. Ele não precisa ter os votos de quem... Você não constrói uma campanha eleitoral visando aqueles que sempre votam no partido. Ou seja, se eu tenho um candidato do PT, eu não posso falar somente para a militância do PT. Eu preciso falar para o pessoal que não é impactado pelo discurso político. Eu preciso falar para a dona de casa, para o empresário, para a tiazinha lá do café, para todo mundo. Para o empresário, para o microempresário, para o empreendedor, para o jovem que está saindo da faculdade. Então, assim, eu trago esses 3 pontos centrais aqui como sendo algo primordial na hora da construção dessas estratégias. E quando eu falo em comunicar, aí aqui eu uso 2 exemplos. Comunicar nada mais é do que dizer a que veio. Ora, você tem que ter um propósito, como eu falei no início. A Natália Bonavides, que foi uma cliente em 2018, foi eleita deputada federal pelo PT, aqui no RN, ela já tinha militância centrada, ela tinha juventude do lado dela, mas a gente precisava reforçar esse discurso. Ou seja, quero juventude, vou de Bonas federal. Na imagem você vê uma linguagem colorida, diversa, o nome da candidata sendo... trazendo o nome da candidata para Bonas, ou seja, você está diminuindo, está criando uma questão de familiaridade, né? Que aí possivelmente vocês não conhecem a deputada federal no contexto de eleição, mas assim, no círculo de amizades dela, da Natália, ela já era chamada de Bonas. Então, o que nós fizemos estrategicamente foi pegar um apelido que era muito bom e usar isso para o público, para ver se pegava, né? Para ver se as pessoas assumiam esse discurso. E aqui o outro exemplo. Agora é Guiné-Bissau, vota 2, Domingos Simões Pereira. Esse exemplo aqui, especificamente, de uma imagem da campanha presidencial que eu participei ano passado na Guiné-Bissau, e que vocês podem parar para pensar, e eu também me deparei lá em loco. Poxa, será que essa imagem toda, todo esse aparato aqui que foi feito, essas montagens, essas intervenções na imagem vão funcionar? É óbvio que vão. As pessoas na Guiné-Bissau, elas têm bom gosto, elas têm acesso à tecnologia. Então, uma das formas de você também chamar a atenção, e aqui eu coloquei, é fugir da mesmice. As pessoas vão ignorar algo que parece óbvio. Ou seja, se Domingos fizesse, naquela altura, uma campanha que todos os demais candidatos em outras eleições fizessem, ou já teriam feito, ele não iria se destacar. Então, era nosso desafio trazer um produto novo, com a cara nova, enfim, com aspecto, um visual elegante, um visual inovador para a situação e para o cenário do país. Vocês querem fazer alguma intervenção? Posso seguir?
Só deixa eu fazer um comentário, Rafa, porque uma coisa que você falou que é muito legal aí dessa imagem do Domingos Simões Pereira, né? Isso. Tá. É muito interessante quando você fala de fugir da mesmice, né? Porque a gente tem aquele conceito fundamental que a gente utiliza muito em publicidade, tem a ver com Gestalt, que é a lei do contraste também, né? Isso. A gente valorizar aquilo que não está sendo valorizado pelos outros, é a gente buscar um posicionamento que seja diferenciado. Isso deve fazer com que a pessoa comece a cogitar, né? Aquele voto naquela pessoa, naquela ideia. Isso, sim. E considerando também que essa eleição, Domingos estava num cenário, para vocês entenderem um cenário político, que aí quem nos assiste entender exatamente qual era o contexto. Um país que conquistou sua independência de Portugal nos anos 70 e que, em 2019, nunca um presidente havia concluído seu mandato, seja por golpe de Estado, ou seja por assassinato, enfim. Uma grande sequência de crises. Então, você vê aqui no slogan, agora é Guiné-Bissau, né? Agora chegou nossa vez. Então, era importante que a gente criasse um tom, um conceito visual e também na mensagem da redação, essa questão de uma campanha construída por todos, né? De uma via de mão dupla, né? Entre a população, quem vota, e o candidato. E aqui eu trago um aspecto, considerando essa experiência, da língua, né? Que foi um desafio que eu enfrentei na Guiné-Bissau, que foi se deparar com um país que, sim, tem a língua portuguesa como língua oficial, mas que possui 17 dialetos. Um país multiétnico, né? Dividido em religiões, em formas de cultuar seus deuses ou enfim, de ter suas relações sociais, mas que a política engloba. É um país muito forte, que tem uma unidade nacional muito, muito bem posta, mesmo com esse histórico de golpes, enfim, de acirramento político. O nosso desafio era comunicar de forma diferente e efetiva, para trazer resultado, e mesmo com toda essa dificuldade do idioma, dos dialetos, a gente conseguir fazer com que a população abraçasse a ideia. A língua mais comum do país era o crioulo, língua de matriz africana com traços do português colonial. Então, era um desafio a gente trazer tudo isso e fazer com que todos percebessem, né, todos entendessem a mensagem que a gente queria passar. Portanto, vai ser comum ver em algumas expressões, como está aqui, vota 2. É uma expressão, está em português, mas o vota 2 é típico do crioulo. Mesmo quem não sabe ler, ou quem eles se expressam dessa forma. Era o que poderia ser comparado ao nosso agora é 45, agora vamos votar 45, vamos votar 13, enfim. O vota 2 é uma expressão comum do crioulo, nesse caso. E aqui eu trago como exemplo. Neste aspecto aqui, nesse slide, e aí eu quis colocar a imagem aqui da equipe. Estou eu aqui, o Domingos, que era o nosso candidato, então, e o Felipe, o diretor de fotografia, trazendo a seguinte reflexão aqui, também provocando o professor Ari e a Silvia. Em ambos os cenários, seja Brasil ou exterior, o tempo é determinante numa campanha. Então, com a possibilidade de estar, né, de fazer-se presente utilizando da internet, é algo muito importante e que pode ser diferencial, né? Enquanto nós vemos hoje em dia que o Bolsonaro, acontece uma coisa, acontece uma crise ou acontece algum fato negativo no governo, ele vai lá, faz uma live no Facebook. Então, assim, tem a ver com isso. Aqui nessas imagens, e foi por isso que eu trouxe o exemplo, nós estávamos por volta das 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, a cara de sono dos três aqui, não deixa mentir, nós estávamos gravando um vídeo para ir para as redes sociais. Então, assim, era interessante que nós trouxéssemos, mesmo num país com problemas de conectividade, problemas de acesso à TV, era importante que nós trouxéssemos uma mensagem de momento. As pessoas queriam ver o candidato. Todos os dias nós tínhamos um programa de TV circulando por todo o país, e principalmente na capital, que era onde a TV era mais forte. Mas a gente precisava mandar a mensagem do Domingos
ele precisava dizer, eu estou aqui no sul do país, eu estou debatendo esse problema. E cá para nós, muitas vezes era algo gravado no telefone, né? Era enviado na marra, não era superprodução, mas as pessoas precisavam ver Domingos, precisavam saber qual era a mensagem que ele tinha a dar. Então eu quis trazer aqui também para a gente deixar aí na manga essa questão da velocidade, né, das informações e o poder que tem essa questão da conectividade com as pessoas através da internet durante a campanha eleitoral. Aqui é um outro exemplo de um case de um vídeo que foi um material de pré-campanha em 2018. Aí, professor Ari, eu posso disponibilizar esse vídeo também na sequência para que você possa utilizar na sala, a Silvia também possa utilizar, o pessoal possa disponibilizar o link. Esse material, como diz aqui, era uma apresentação. Este é o João Maia, era um candidato, era um pré-candidato. A narrativa foi ambientada na origem do cara, ou seja, aproximando o personagem, o candidato do público-alvo. O que é que acontece? O João, para contextualizar vocês que não conhecem o personagem, o João era um ex-secretário de Estado, foi do governo Sarney, fez parte do Ministério da Economia, e é histórico essa presença de potiguares, viu, professor Ari, nos governos que já passaram pelo Brasil. Ele teve atuação, foi um grande gestor, foi consultor de economia em grandes empresas, foi sócio de grandes bancos no Brasil, era um cara nascido no sertão nordestino, e essa história nunca tinha sido contada. Então foi uma questão de insight e de timing também, que a gente, conversando com o cliente, percebeu que nós precisávamos contar essa história. O que foi que nós achamos por bem elencar como prioritário? Colocar personagens, ou seja, nós colocamos essa criança iniciando a história em poesia, tudo em cordel, e depois vinha um personagem um pouco mais velho. O personagem principal, que é o João Maia, o nosso candidato, ele só aparece no vídeo, no final do vídeo, no final do material, ou seja, já naquele momento, considerando o desgaste, né, político, o cenário de desinteresse pela política partidária e eleitoral, nós consideramos que seria importante deixar o candidato para aparecer apenas no fim do vídeo, porque se a gente colocasse contando a história, você já pensou que coisa chata? Você para ver um vídeo e é um político lá, mais um contando a sua história, aí lá vai. Então, assim, nós construímos um roteiro que possibilitava prender a atenção das pessoas de uma forma diferente. Foi utilizada a poesia, né? Foi utilizado o cordel, um figurino, o cenário e por aí vai. Aqui eu coloquei uma dica. Conte uma história preferencialmente com um personagem. Realce as qualidades, mas prenda atenção. Que foi o que nós buscamos fazer nesse caso. Bom, aqui é mais um exemplo, mais um case. Natália Bonavides era uma outra candidata em 2018, a deputada federal pelo PT, foi eleita, que o slogan dela era a cara da mudança. A cara da mudança porque ela tinha adversários dentro do partido, ou seja, por tratar-se de uma eleição proporcional, né, diferente das eleições no executivo, que você escolhe ou um ou outro, dentro do partido você tem diversas bandeiras ideológicas, diversas agendas políticas. Então, Natália, o propósito dela era ser a cara da mudança. Vocês percebam que a fotografia está fechada no rosto dela, porque, embora fosse um rosto, em certa medida, conhecido, mas ela precisava encantar com a simpatia, com o sorriso, e a gente achou por bem, naquela altura, justificar para as pessoas. Bom, mas por que Natália é a cara da mudança? Então, essa peça aqui específica, eu estou mostrando só a primeira imagem para explicar a proposta, mas essa peça era uma série de postagens em carrossel no Instagram e nas redes sociais, nas demais redes sociais, que explicava o porquê que Natália era essa cara da mudança. Então, estava lá explicando que Natália tinha uma formação acadêmica, era mestre em Direito Constitucional, foi vereadora de Natal, tinha atuação junto ao MST,
tinha trabalhos de advocacia cidadã, enfim, uma série de pontos que nós resolvemos realçar dentro desse propósito da campanha. Eu estou passando aqui, professor Ari e Silvio, caso vocês queiram fazer uma intervenção, fiquem à vontade. Posso seguir? Tá, pode seguir, Rafa. Não estou interrompendo, porque como assim está tudo muito bem amarrado e você está fazendo comentários sobre as campanhas e dando assim, pontuando com alguns aspectos de abordagem, não tem nem muito o que comentar. Mas agora que eu já interrompi um pouquinho, só para retomar uma das suas falas, que você estava falando da importância do tempo, né? Quando você falou da candidatura lá em Guiné-Bissau. Eu estava pesquisando aqui, não achei. É um ex-aluno daí da UFRN, que ele estava trabalhando com o conceito da economia da atenção. Sim. Me fugiu o nome dele agora, pesquisei aqui, mas não achei, depois eu consigo e mando um oi para ele também, porque foi um trabalho que eu orientei, trabalho de conclusão de curso, e que, embora fosse aplicado ao cenário de promoção de vendas, no caso, ele estava trabalhando com economia de atenção focado em embalagens, etc., é um conceito muito relevante quando a gente analisa a hiperinformação, né? Então, assim, a gente tem muita informação demais dentro de um tempo escasso da mesma forma. Sim. E como é que a gente consegue se destacar? A gente tem que ter consistência, a gente tem que ter, nesse caso que você está pontuando aí, velocidade na produção para aproveitar o timing, né? Então, você tem a oportunidade e você tem que estar lá presente, sempre de uma forma consistente. Então, esse aspecto foi muito legal você ter tocado. Legal. Vai lá, Rafa. Bom, aqui neste outro slide aqui, eu trago mais uma vez a questão da importância da mensagem, ou seja, na perspectiva do conceito, que aí envolve criação, né, a criação publicitária, o destrinchar do conceito e da identificação do político, né, do personagem principal da campanha, e também a barreira do idioma para nós. Eu falo enquanto profissional brasileiro. Então, assim, você vê aqui o primeiro cartaz, a divulgação de um comício. Vim para a festa de democracia, em crioulo, que é vem para a festa da democracia. Como eu falei, o crioulo é uma língua de matriz africana, falado na Guiné-Bissau e também em Cabo Verde, com variações, mas com a matriz, com influências da língua colonial portuguesa. Então, assim, você vê similaridades, mas a importância de outro fator dentro dessa imagem especificamente. Gossi e Guiné-Bissau. Ora, lá atrás eu mostrei uma imagem que era agora é Guiné-Bissau. Por vezes, o crioulo ele tem que tomar o protagonismo. Mas vocês podem perguntar, Rafael, mas quem sabe ler não lê em português? Nem sempre. Nem sempre. E há também um fator de questão de identidade. Ora, se o crioulo é a língua mais falada, as pessoas vão sentir mais à vontade de ler em crioulo. Então, isso era mais uma estratégia que a gente utilizava. Por vezes, explorar a língua portuguesa pontualmente, e outras, deixar muito clara a nossa imersão dentro do crioulo. Aqui a imagem à direita, que tem aqui essa imagem com tons verde, amarelo e o vermelho, também explorando a bandeira do país, tem Chona Fria para Terra Arranca, em crioulo, que quer dizer, vamos acalmar para nossa terra arrancar. Então, isso é de um conceito tão forte e tão importante para a campanha, que nada menos significava que nós precisávamos acalmar o país, nós precisávamos botar panos quentes, e o homem para fazer isso era o Domingos, era a pessoa preparada para resolver essa situação, esse histórico de golpes, esse histórico de instabilidade política, de fragilidade das instituições. O nome seria o Domingos Simões Pereira. Então, era um segundo slogan, que pode parecer um pouco curioso, mas esse Chona Fria para Terra Arranca era uma segunda frase, era um segundo mote da campanha, que veio a calhar e que tinha uma grande identificação com as pessoas. E aí, mais uma vez, o aspecto visual destacado, né? A manipulação da imagem, as pessoas ao fundo, o braço, o punho cerrado erguido. Então, são detalhes que valem a pena destacar. E aqui eu trouxe, nesse outro slide, 3 exemplos de campanhas que eu atuei. A Guiné-Bissau aqui, a minha aliança com o povo, Domingos Simões Pereira,
a campanha da Natália Bonavides em 2018, celebrando a conquista de 13 mil pessoas que acreditam na mudança. Ora, além de celebrar o aumento da turma, né, dos apoiadores, né, o alavancar da campanha, era importante também a gente trabalhar o 13. Ora, uma deputada federal, ela é eleita, mas ela tem como obrigação também trabalhar o número da campanha majoritária, que no caso era o Haddad, naquela altura, né, na altura dessa postagem. Então, assim, veja a importância da gente trabalhar o 13 como destaque, usar como oportunidade, né? Então, assim, foi uma peça que eu trago aqui como destaque, porque ela também tem esse tom nas entrelinhas, além de mostrar nas imagens ao fundo, vocês vão perceber, uma campanha colaborativa, né? Uma campanha formada por pessoas, né? O 13, enfim, e o acreditar na mudança, que era o principal mote. Aqui à direita, essa aqui foi uma campanha em 2016, era foi o que é muito comum na nossa área, que é o freelancer. Eu estava focado em outras campanhas, mas esse jovem chamado Magnus Medeiros, de um interior de nome Alto do Rodrigues, me procurou e disse: Rafael, eu preciso de um slogan e eu preciso de uma identidade. Eu disse: bom, precisamos de sua fotografia e o resto deixa com a gente. Então, qual era o propósito dele? Era trabalhar o futuro, era o pra já, era um vereador que estava, mesmo na sigla aqui, vocês vão perceber, o PP, que é o 11, ele não era nem de esquerda nem de direita, ou seja, ele estava dentro de uma celeuma ali, política partidária, dentro de um interior, que aí coincide dentro do nosso debate aqui, professor Ari e Silvia, dessa fragilidade, né, dessa questão das siglas partidárias e tudo mais. O Magnus tinha tudo para fazer uma campanha com apelos de esquerda ou apelos progressistas, mas ele era de um partido do Centrão, né, que nós chamamos de Centrão hoje em dia, que é o PP, está aqui. A longa caminhada pelo futuro de Alto do Rodrigues começa agora. Então, assim, é um exemplo que eu achei por bem trazer aqui. E as considerações finais, algo muito breve, fazendo um apanhado geral dentro do que eu apresentei e compartilhando com vocês, no meu entender, e dentro das experiências que eu tive, o desafio da comunicação eleitoral sempre será comunicar com propósito. Sem propósito, sem feeling, não é difícil a gente alcançar o resultado, e sem alcançar um link perfeito para que a gente possa sensibilizar as pessoas e conquistar o resultado. Legal, Rafa. Então agora, acho que dá para a gente fazer aquele bate-papo meio rápido, né? Porque já foi mais tempo do que o previsto. Não sei como é que vocês estão aí. Eu estou um pouco corrido, mas por mim eu vou tocando também. Mas só para buscar alguns ganchos de coisas que a gente havia já meio que alinhavado, eu queria que a Sil também falasse desse contexto de campanhas locais, extremamente locais, às vezes, né, no caso da gente estar trabalhando com sindicatos, etc. Lá em Curitiba, agora na Federal do Paraná, a gente está no meio de um processo, exatamente, literalmente falando, agora no meio do processo de votação, né, que é uma votação remota, que ocorre hoje e amanhã, e o cenário, o contexto eleitoral, né, da universidade está bastante polarizado. A gente tem, teoricamente, uma candidatura mais progressista e, teoricamente, uma candidatura mais conservadora. Na prática, assim, há muitos nuances, né, que acabam sendo envolvidos, mas é legal porque a gente percebe que a participação, pelo que eu acompanhei, está relativamente baixa. A gente teve menos de 50% do universo, né, de eleitores da universidade que se cadastraram para votar, ou seja quem ganhe, não vai ter 50% do universo, né, porque nem metade se cadastrou. Sendo que, e não necessariamente o vencedor, vai ser aquele que vai ser vou usar uma palavra que não é a correta. Representante da maioria, né? Não necessariamente o representante da maioria vai ser aquele que vai levar, né? Porque ele vai ter que ser indicado, formalizado pelo presidente. Então, aí você já tem todo um burburinho, etc. Mas, de qualquer modo, então, para a gente tentar fazer um apanhado geral,
partindo da premissa de que a gente está num contexto em que a gente tem a predominância da questão da Covid, a gente tem no contexto reeleitoral aquele padrão de mostrar as obras que fez, mostrar a eficiência da sua gestão, ou a eficiência no combate à Covid. A gente está acompanhando a situação do Wilson Witzel lá no Rio de Janeiro, que está dentro de um processo complicado que remete à corrupção, sendo que ele entrou para combater a corrupção, agora já está envolvido em corrupção, e pior ainda, né, essa corrupção relacionada ao combate à Covid, com desvio de verba, tudo assim, ainda está o dito pelo não dito, não há provas, há indícios, nem sempre as provas são necessárias, às vezes basta convicção, tem coisa que não deveria ficar falando tanto, mas enfim, não dá para a gente perder o gancho, né? Enfim, eu queria então que vocês fizessem um apanhado, né, desse contexto eleitoral, e Sil falar um pouquinho também do formato que a gente tem dentro de ambientes mais restritos, de organizações, etc. Certo? Então, Sil, depois Rafa, e aí a gente parte para as considerações finais. Bom, acho que eu vou começar contando um pouquinho da minha experiência aí no jornalismo sindical. É engraçado porque quando a gente está na comunicação de um sindicato, a cabeça está praticamente 100% do tempo pensando em campanha. Se não é a campanha da reeleição do próprio grupo político que está na gestão do sindicato, é da entidade patronal, no nosso caso, da universidade, ou então do próprio município. Então, por ser um órgão essencialmente político, a gente acaba se envolvendo até com disputas que estariam alheias ao nosso trabalho. Então, na lógica sindical, todo momento a gente está pensando em eleição. E é engraçado, eu não cheguei a vivenciar dentro do sindicato uma eleição virtual, como essa que está acontecendo agora na universidade. Eu imagino que deve ser algo muito desafiador, porque, pelo que eu percebo, a principal diferença de uma eleição para vereador, para presidente, para governador, para uma eleição sindical, é justamente a extrema necessidade do candidato, do postulante estar nos locais de trabalho, estar em contato com as pessoas. Então, eu acho que talvez por não dispormos, né, de aparatos como televisão e tudo mais, ali o papel do corpo a corpo acaba sendo muito mais relevante. O candidato precisa, né, estar onde os eleitores estão, e também o papel que os cabos eleitorais assumem nesse tipo de disputa também é muito mais relevante. Fazendo gancho agora com o que o Ari estava comentando das eleições da UFPR, no caso dos sindicatos, a participação eleitoral ela não é obrigatória. Então, além dessas candidaturas precisarem de estratégias para se elegerem, elas precisam também incentivar e criar mecanismos para que os eleitores participem desse processo de escolha, que por si só já, eu acho que se configura como um dos principais desafios quando não existe essa obrigatoriedade, mesmo porque eu percebo que grande parte dos filiados e tudo mais, eles não têm esse envolvimento político, eles acabam procurando um sindicato para resolução de algum problema jurídico, para a utilização da sede, mas não tem esse engajamento político, de fato, com a organização dos trabalhadores. E é aí que esses cabos eleitorais entram, esses militantes entram e fazem a diferença nesse processo de eleição, convencendo aqueles eleitores, aquela base que está mais à margem de votar em determinado candidato ou de participar, até mesmo constituindo alguma chapa para participar da eleição. Então, eu vejo assim que o potencial de influência dos cabos nesse tipo de eleição é muito mais potente até do que numa disputa maior, assim. Óbvio, redes sociais são importantes, a publicidade também, slogan da campanha, mas eu acho que
no final das contas, assim, o que vale é o corpo a corpo ali. Legal, só para comentar isso daí, se eu tomei nota de algumas coisas, então, assim, conceito de campanha permanente, né? Uhum. Você até falou, olha, eu não domino tanto, etc., mas na verdade você vivencia isso porque é o que acaba sendo feito, né? Uhum. Daqui a pouco o Rafa pode fazer uma ponte com isso, eu sempre gosto de trabalhar muito com o conceito de marketing de conteúdo, que a gente tem que ter informações, tem que ter conteúdo que seja atrativo de uma forma perene, marketing de relacionamento, né? Para fazer com que as pessoas elas tenham credibilidade no conjunto de propostas que a gente defende, que o candidato defende, etc. E aí já vai para um outro conceito também que vocês estão abordando, que é o storytelling, né? Esse storytelling que vai ser a narrativa mítica do candidato, da candidatura, das propostas, etc., que a gente sempre trabalha assim, com crenças, com credibilidade. Em última instância, a gente tem que se posicionar de uma forma que o nosso discurso faça mais sentido e que, ao mesmo tempo, ele seja crível. Porque, assim, eu lembro de Natal, tinha um candidato que ele estava propondo uma ponte que ia ligar Natal a Fernando de Noronha. Que era o Miguel Mossoró. Miguel Mossoró. E, assim, pelo menos ia ser Natal, né? Ia ser Mossoró, que fica mais longe ainda, né? Mas, de qualquer modo, o que a gente percebe é a questão de credibilidade. Sil agora falou uma coisa que é muito importante da campanha Corpo a Corpo, né? Dos influenciadores, dos cabos eleitorais, né? Que ajudam a consolidar alguns posicionamentos e estimular a participação para gerar votos. E aí eu não consigo deixar de associar a questão do microcosmo com o macrocosmo. Sim. Tenho feito muitos paralelos entre o microcosmo da universidade com o macrocosmo de Brasília, Brasília representando o Brasil, né, de qualquer modo. Rafa, passo para você então. Bom, eu também tomei nota aqui, havia até já anotado aqui o poder do relacionamento, né? No aspecto político e de marketing, ao cuidar de um cliente, né? Especificamente que tem se posicionado ou que tenta almejar uma posição de poder, é interessante aquela máxima, né? O ser visto para ser lembrado, né? Então, assim, essa possibilidade de construir as bases e fazer com que essas bases estejam onde você não pode ir é fundamental. E aí eu vou de encontro ao que a Silvia falou. E outra coisa que eu levantaria como sendo fundamental dentro dessa construção da estratégia e do propósito também da campanha é sensibilizar o poder do voto, né? Seja no caso das universidades ou em situações em que o voto não é obrigatório, como, por exemplo, uma eleição de um clube de futebol, essa que eu presenciei, por exemplo. Você tem um grupo de associados, por exemplo, podem ser 10 mil sócios ou 50, 100 mil sócios, mas você precisa convencê-los de que o voto tem importância e de que cada voto pode parecer muito óbvio, mas assim, que um voto pode fazer a diferença. Então, por muitas vezes, o desinteresse político, né, ou associar, por exemplo, a universidade, não, o meu relacionamento com a universidade, eu sou ensino, estudar e vou para casa. E não é bem isso, a universidade vai além disso, como também um clube de futebol. O clube de futebol tem uma representação política, tem um entendimento do que é gestão, né? Do que é representatividade das massas, né? Das pessoas, dos torcedores, envolve paixão. Então, assim, essa questão eu daria esse destaque para essa questão da construção das bases, né? O relacionamento e a sensibilização do voto, que é algo muito desafiador e, por vezes, acaba sendo determinante. Quem não sensibiliza para o voto acaba dando margem para que o adversário vá de encontro à vitória. Né, eu percebo que essa abstenção do voto favorece aquele candidato, aquele partido que conta com uma base de militância mais aguerrida, mais engajada, né? Do que aquele candidato que não tem essa base tão consolidada, né? Sim, e é algo interessante também, se a gente trazer para o aspecto atual do Brasil, e mal comparando, né? A militância do Bolsonaro é mais barulhenta, mas ela não era barulhenta, ela não fazia tanto barulho, ou ela não existia, mas ela passou a existir.
surgiu quando? Passou a atuar quando e como, né? Então, assim, o pensamento progressista ou os adversários políticos de Bolsonaro foram pegos nas cordas do ringue, né? Sem muito tempo para responder. E eles estão continuando dessa forma. Então, assim, é um exemplo que eu acho justo trabalhar aqui também, porque eles sabem fazer barulho, e eles sabem, além disso, com o barulho, abafar o discurso do adversário, o que é de grande poder e é muito determinante, né? Que aí eu não sei se foi você que falou, se foi a Silvia que falou, mas é exatamente a imposição da narrativa predominante, né? E aí, assim, em relação ao Bolsonaro, como acho que foi a Érica, principalmente, que estava estudando, era muito engraçado acompanhar na época da campanha aqueles eventos em aeroportos, porque você tem um evento no aeroporto e fica parecendo que é uma massa humana gigantesca, etc. E de início não, é uma situação artificialmente criada, né? Que a gente pode falar então que é quase um flash mob, né? Ou smart mob que seja, mas aquilo causa a impressão de que você faz parte de um movimento grande, significativo. E aquilo, assim, é meio o que Baudrillard coloca, né, que é a profecia autorrealizável. Começa de uma forma artificial, mas a coisa vai sendo inspiracional e, de repente, você começa a ter movimentos espontâneos que vão aos aeroportos seguirem aquela liderança, e a coisa foi num crescente, né, que a gente percebe que hoje, por mais que você tenha o uso manipulado, né, de bots, etc., que interferem no Twitter, no Facebook, daí vai, você tem uma massa de seguidores que é bastante significativa e é algo que é inegável. Assim, a comunicação digital que foi inaugurada com Bolsonaro dentro de uma forma mais direta, de uma forma mais simples, mais tosca até, se mostrou bastante efetiva. E aí, por exemplo, os movimentos progressistas não conseguem se comunicar de forma tão efetiva, porque sempre buscam argumentos, sempre buscam a razão. E, assim, o que vocês dois colocaram é a questão da valorização da linguagem emocional. Você tem que ir direto ao ponto para você despertar uma emoção. Então, o governo tem trabalhado muito com o discurso do medo, desde a época da eleição, né? O Bolsonaro estava trabalhando muito com o discurso do medo. E para você combater o medo, você tem que trazer calma, você tem que trazer paz e tranquilidade, e através de conceitos fortes. Você não consegue fazer isso raciocinando, articulando. Daí a gente entra na seara do neuromarketing também. Então, você tem variadas campanhas que estimulam você a parar de fumar e colocam cenas de morte, etc. Só que aquilo, quando atua no teu cérebro, aquilo te dá vontade de fumar. Então, é o paradoxo, né? E agora me fugiu o autor de publicidade que estuda isso, mas, assim, tem uns conceitos muito interessantes. Gente, eu não vou querer ficar mais muito tempo, a gente já está aqui há mais de 1h30, então só queria que vocês pudessem deixar uma mensagem final relacionado ao tema que a gente está estudando, e novamente agradeço a presença de ambos, né? Então, abro com a Sil, depois eu vou para o Rafa, e a gente pode encerrar. Bom, primeiro eu queria agradecer você, professor, pela oportunidade, ao Rafael, por ter dividido com a gente essa experiência tão interessante. E a minha mensagem final, na verdade, é que os processos de comunicação política, comunicação eleitoral, campanha, são conceitos que se transformam muito rapidamente. Então, são noções muito dinâmicas. O que a gente está falando aqui, muita coisa pode ser totalmente transformada já nessa eleição municipal. Então, o interessante, justamente, de estudar política é que ela acompanha todo o movimento da sociedade, né? Se a sociedade evolui rápido, ou adota novas práticas, ou incorpora um outro meio de comunicação, como foi o WhatsApp em 2018, tudo se transforma. Eu acho que esse é o interessante de estudar e trabalhar e vivenciar a comunicação política, né? Agora é com você, Rafael. Vai lá, Rafa. Acho que travou o dele. Será que o Rafael caiu? Como a gente estava conversando, as frases mais faladas em tempos de comunicação digital, né? Olha, você está com o telefone mudo, olha, você caiu.
Você congelou. O Rafa está congelado, deve ter chegado uma frente fria muito forte lá em Natal, porque ele congelou. Então, assim, eu só quero então fazer um encerramento, aproveitando o gancho da Sil, que é exatamente com uma frase do Magalhães Pinto, né? Que você olha as nuvens, assim, política é como nuvem. Você olha, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro jeito, né? E o Rafael caiu mesmo, depois, de qualquer forma, eu vejo se pega um depoimento dele de encerramento, mas agradeço bastante tanto a Sil quanto ao Rafa, né? Eu só ia fazer, não posso deixar de falar, que a minha única divergência com o Rafa é que ele é corintiano raiz e eu sou palmeirense raiz, então não tem muito como a gente concordar nisso, mas no resto é muito legal a gente perceber a importância do discurso emocional, a importância da construção de narrativas dentro desse cenário político, né? Sil, muito obrigado. Então agora eu vou encerrar aqui, só deixa eu ver a história da gravação. Parar de gravar. Ixi, cadê? Parar de gravar. Confirma.